Oi gente, tudo bom com vocês? Esse é o meu primeiro vídeo no Florescendo com o Senhor, Florescendo no Senhor. Como primeiro vídeo, eu queria trazer com vocês como guardar o coração. Feliz por esse seu primeiro vídeo, que você possa entender e se mantenha os olhar fixo no Senhor, porque guardar o coração, ele se mantém e se abstém de tudo nesse mundo. Então a gente tem que sempre estar alerta e guardando o coração. Eu vou ler com vocês Provérbios 4:20, que vai dizer assim: meu filho, escute o que digo a você, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem a encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos lábios a maldade, dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste seus pés da maldade. Eu amo esse versículo, cara. Eu simplesmente amo ele. Para a nossa introdução, como nosso primeiro tópico vai ser não dê brechas. Gente, guardar o coração, quero que vocês entendam que é a gente se prevenir de coisas do mundo, é a gente se guardar no Senhor e se manter guardada nele. Só quero dar uma observação, que esse vídeo não é só para garotas cristãs, também é para homens cristãos, porque homens também têm que guardar o coração. Se eu falar em sentido de mulher, eu peço desculpa, mas eu quero que, se você é homem, fique nesse vídeo, porque homens devem sim guardar o coração para a sua futura amada, e as mulheres para o seu futuro amado. No sentido de não dar brechas, eu não quero que vocês dê brechas para o pecado entrar. Porque, querendo ou não, quando o pecado entra, a gente começa a agir e começa a ser como uma pessoa pecaminosa. Imagine quando a gente já peca. Sim, somos pecadores de nascença e pecamos todo dia. Mas eu quero que vocês entendam que se alguém fala palavrão na sua frente, você sabe a sua identidade em Cristo, e você sabe que você não deve falar palavrão, você não vai falar. Você vai se guardar. Se alguém fala mal de fulano na sua frente, você não vai falar mal do fulano. Guardar o coração é também de se prevenir dessas coisas do mundo. Das coisas do mundo que não convém a um cristão fazer. Só que também você entender que se o mundo faz as tais coisas que uma pessoa que conhece o Senhor, mas não quer viver no Senhor, uma pessoa que sabe quem é o Senhor, mas que tá nem aí pro Senhor, você não vai viver igual aquela pessoa. Você vai entender que você é pecador e pecadora. Mas é você entender que todo dia você tem que ser parecida com Cristo e parecido com Cristo. E é você entender que se a pessoa faz, você não vai fazer. Sabe aquela frase de mãe? Você não é todo mundo. Aí começa a fazer efeito. Cristo diz pra você, você não é todo mundo. Não é porque fulano fala que você tem que falar, não é porque fulano tem que você tem que ter. Então é a gente se guardar, não sei, a gente se guardar nas coisas do mundo, a gente se guardar no Senhor, para que aquelas coisas do mundo não afetem o nosso coração, para que aquelas coisas do mundo não venham aqui nos nossos ouvidos, da nossa mente desce para o coração, para que a gente venha viver como essas pessoas. A gente entender isso. Primeiro, compreender que não dê brechas. Não dê brechas a essas coisas, porque vocês são filhos do Senhor, filhos de Jesus Cristo. A gente entender que a gente se prevenir, guardar daquilo que não convém do Senhor. A gente se guardar daquilo, do pecado que bate a porta e a tentação que vem nos dominar. É a gente sempre estar com a palavra do Senhor em nosso coração e guardada nele. Eu quero falar, se esconda no Senhor. Nicole, como assim? Eu vou falar agora, gente, eu vou falar tudo misturado. Relacionamento, mundo, vou falar tudo misturado. Tem a ver com o mesmo tema. A gente se esconder no Senhor, quando eu faço essa oração pro Senhor, é pra mim entender que nele que eu devo estar escondida, que é ele que eu devo procurar o amor, que é ele que eu devo ir atrás, que é ele que eu preciso. Então, quando eu simplesmente pego e falo e converso com o Senhor sobre isso, Senhor, me esconda em ti, eu falo de ele me preparar nele, de eu estar escondida nele, de eu não estar à mostra para esse mundo, de eu entender a minha identidade nele. Porque pra mim, quando eu falo isso, é pra mim entender a minha identidade no Senhor, pra mim lembrar quem é o Senhor. Quando eu falo, Senhor, me esconda em ti, eu também falo em sentido de relacionamento. Porque eu me esconder no Senhor é eu entender quem é Ele em mim. Eu entender quem é Ele pra mim.
que você possa fazer essa oração de se esconder no Senhor. Porque se esconder no Senhor é a gente se esconder nele, permanecer nele, viver nele, entender quem é ele. Se você não sabe qual é a sua identidade no Senhor, se você não sabe quem é o Senhor para você, você não está preparado para um relacionamento. Me desculpa, mas essa é a realidade. Se você nem tá assim, se você não está firmado no Senhor, você não está pronta para um relacionamento ou pronto para um relacionamento. Então é você entender que você tem que estar escondido no Senhor, escondida no Senhor, e escondido para relacionamentos, para qualquer pessoa que venha à tua porta, querer o teu coração, você entender que o Senhor tem preparado uma pessoa para você, que Ele também está te preparando. Então se esconda no Senhor, não fique à mostra pelo mundo, não deixe seu coração saltitando pelo mundo e mostrando que precisa de um namorado, que precisa de uma namorada, que precisa ser amada e precisa ser amado. Você não precisa disso, você precisa se esconder no Senhor e entender o amor que o Senhor tem por você. Se você não compreende o amor que o Senhor tem por você, você não consegue nem amar alguém, porque você vai achar que aquela pessoa é um Deus para você. Você vai começar a tratar essa pessoa como um Deus. Então eu quero que vocês entendam que se esconder no Senhor é vocês se manterem escondidas nele, escondidos nele. É vocês entenderem que vocês precisam apenas do Senhor. O momento que você se encontra é o momento que o Senhor quer que você fique. Estou falando em sentido de solteirice também. Se você está solteiro e solteira, beleza. Não tô dizendo que você não tô dizendo que você não vai casar um dia, que você não vai namorar um dia. Estou apenas dizendo que talvez não seja esse momento agora. Talvez o Senhor queira que você esteja escondida e escondido nele, buscando ele dia e noite, buscando intimidade. O Senhor quer que você esteja escondido e descobrindo quem é Ele, para depois o Senhor te colocar na frente, tirar. Vamos supor, se você está atrás das costas do Senhor, é onde o Senhor te tira dali, te coloca na frente de uma outra pessoa que também buscou o Senhor intensamente. Então é isso que o Senhor quer. Ele quer que primeiro você entenda quem é o Senhor, quem é você nele, quem é a pessoa que habita dentro de você. Gente, quero que vocês entendam que guardar o coração é você se guardar disso. Não adianta você entregar um coração para um homem ou para uma mulher que nem sabe quem é o Senhor, que não busca o Senhor, que trata o Senhor como um miserável, como um lixo. Como você vai namorar e casar com alguém assim? Sua família vai estar destruída, sua família não vai ter estrutura, você não vai ter estrutura. Ao invés de ser duas taças que transbordam da presença do Senhor, nenhuma das duas vai transbordar. Porque as duas vão... Uma pode estar cheia, na verdade, a outra pode estar vazia. Se a outra taça conseguir encher a outra junto, beleza. E se não conseguir? E se a pessoa que está com a taça vazia, a pessoa que não busca o Senhor e não conhece o Senhor, pegar essa pessoa e levar para o mundo, fica dois mundanos, ao invés de dois cristãos firmados no Senhor. Primeiro se esconda no Senhor. Se esconda nele, descubra quem é Ele, busque Ele, anseie por Ele. Depois vem o relacionamento. Busque, pois, em primeiro lugar os reinos de Deus, o Senhor, porque o resto Ele vai acrescentar, o resto Ele acrescentará. Essa palavra de acrescentar, Ele sabe o que você precisa, o que você necessita. Mas agora, talvez, não é a hora de um relacionamento, é a hora de você olhar para o Senhor. Aprenda a viver com o Senhor, como terceiro tópico. Vou estender esse tópico que eu estava falando no segundo, que era sobre se esconder no Senhor. Nicole, o que você quer dizer com aprenda a viver com o Senhor? É você aprender a comparecer e a estar na presença dele. É você primeiro aprender quem é o Senhor, como havia mencionado. É para você primeiro ter momentos com o Senhor de intimidade, sua identidade nele, para depois, gente, você vir, para o Senhor vir o que tem que vir, para depois vir o que o Senhor quer que aconteça. Porque se você, gente, entrar num relacionamento sem conhecer quem é o Senhor direito, sem nem saber quem é o Senhor, cara, não vai ter um relacionamento uau. Você tem que primeiro buscar o Senhor, primeiro ter um relacionamento uau com o Senhor, aprender a ser solteiro e solteira com o Senhor, para depois você entrar no relacionamento. Você tem que aprender a ser solteira e solteiro no Senhor. Primeiro isso. É contemplar a beleza do Pai, é contemplar o Senhor, é amar mais o Senhor e ansiar mais por Ele, fazer os planos que Ele tem para sua vida, fazer o chamado, começar a trabalhar no seu chamado, no seu propósito, para depois entrar num relacionamento e num namoro. Se você conseguiria namorar agora, nesse exato momento, e fazer o que o Senhor tem para sua vida? Ok, tem como fazer isso? Tem.
Tem gente, lógico que tem. Só que se você não consegue diferenciar isso, é muito provável que essa pessoa, ela prefira o namorado ou a namorada do que fazer os planos do Senhor. Prefere a opinião do namorado do que a opinião do Senhor. Se a pessoa não conhece o Senhor, não consegue viver com o Senhor, ela não vai conseguir viver com o namorado e com a namorada. Vai tratar como Deus essa pessoa. Porque ela tem que primeiro amar o Senhor acima de todas as coisas. Primeiro vivenciar o Senhor e ter momentos, para depois amar como o Senhor amou a igreja. Como você vai querer namorar ou namorar com uma mulher ou com um homem que não sabe nem colocar o Senhor acima de tudo, que não sabe nem viver e seguir a palavra do Senhor, sabe nem seguir os conhecimentos do Senhor e não viver a palavra? Como você vai namorar e casar com um homem ou com uma mulher assim? Como você vai querer que uma mulher edifique o lar, sendo que ela nem conhece, nem consegue viver com o Senhor? Como você vai querer que aquele homem seja o cabeça da casa, se ele nem consegue viver com o Senhor, nem consegue viver a palavra? Me responde. Primeiro viva a palavra, viva com o Senhor, conheça o Senhor, desfrute com o Senhor. Você tem amado o Senhor? Você tem colocado em cima de todas as coisas? Nicole, eu tenho. Legal, continua. Continua, seja mais intensa e mais intenso no Senhor. Continua a amá-lo e a desfrutar dele. Continue. Nicole, mas eu quero um relacionamento. Continue a amar o Senhor. Não pare de amá-lo. Não pare. Continue. Ame ele mais. Fique com ele mais. Passe mais momento com ele. Continue. Continue buscando relacionamento com o Pai. Continue amando e buscando ele. É isso que ele quer de você. Outra coisa, não guarde coisas no seu coração que não convém. Nicole, como assim? Se eu guardo palavras perversas no meu coração, se eu guardo a depressão, a ansiedade, a angústia, o desânimo, palavras que pessoas me feriu, minha irmã e meu irmão, tá na hora de contar pro Senhor, tá na hora de chorar aos pés dele e falar o que tá acontecendo. Não guarde no seu coração essas coisas, guarde paz, guarde o Senhor no seu coração, guarde os mandamentos, os entendimentos, fruto do Espírito. Não guarde mágoa, não guarde palavras, não guarde nada disso. Nicole, o que eu faço? Conta pro Senhor. Felizmente eu não posso tirar isso de você, mas eu conheço um homem que pode tirar, que pode remover, que pode curar as suas feridas que estão abertas, as suas cicatrizes. Ele é o homem que pode curar. Se tá doendo dentro de você, se tem aqui, coisas guardadas, mágoa por pessoas, converse com o Senhor. Senhor, eu sinto mágoa disso, daquilo, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Conta pro Senhor. Esse tópico, esse quarto tópico, é apenas um tópico para vocês acordarem e vocês entenderem que guardar o coração é também se guardar de coisas que não convém. É a gente guardar as coisas do Senhor. As coisas que não convém a gente lançar fora e ter um coração mais íntegro, um coração mais puro, um coração mais à vontade do Senhor, um coração que esteja na presença do Pai. Que a nossa mente venha ter uma mente pura, uma mente firmada no Senhor. Que o nosso falar, o nosso ouvido venha estar puro e firmado no Senhor. É isso que a gente tem que entender. Temos que estar firmados e mais parecidos com o Senhor. Se no seu coração tem isso, conte pro Senhor. Derrame na presença dele e fale para ele: Senhor, eu preciso de cura espiritual. Se os seus pensamentos têm pensamentos perversos, pensamentos de suicídio, pensamentos que não convêm, se entregue e fala: Senhor, remove isso, se entregue, se derrame a presença do Pai, se derrame. Se você fala palavras perversas, conversa com o Senhor sobre isso, para você guardar a tua boca, guardar as tuas palavras, para você guardar o que você escuta, mas guardar num sentido bom, guardar palavras do Senhor, guardar a língua perversa. Então que a gente venha se entregar no Senhor e falar coisas que glorificam o Senhor. Porque se meu coração tá cheio de coisas perversas, eu vou falar coisas perversas. Se meu coração tem coisas perversas, eu vou agir como uma pessoa perversa. Que o seu coração venha estar íntegro e cheio da presença do Pai. Que ele venha se derramar no Senhor. Que venha ser um coração cheio de pureza. Então, tem coisas aí que não convém, chega ao Senhor. Tem pensamentos que não convém, chega ao Senhor. Tem palavras
coisas que você olha, chega ao Senhor, para o seu coração novo e renovado no Senhor. Tem mágoa guardada? Minha irmã, chega no Senhor e fala. Se derrame na presença dele, fala o que está acontecendo. Para você começar a guardar o coração, guarde coisas que convêm ao Senhor. Guarde coisas que Ele faz para você, coisas uais que o Senhor faz, coisas glorificais, coisas, gente, edificante. Guarde no seu coração isso. Agora, voltando para relacionamentos, entenda uma coisa, minha irmã e meu irmão. Aprenda a esperar no Senhor, como meu quinto tópico. Nicole, como assim? A gente tem que entender que o Senhor vai nos preparar para um relacionamento. Não adianta eu entrar no relacionamento agora, sendo que eu não sei ouvir um não, sendo que eu sou orgulhosa, sendo que eu tenho um ego, e a gente guardar o coração, e a gente se prevenir dessas coisas, se prevenir de entrar num relacionamento agora, sendo que esse relacionamento vai nos estragar, vai nos causar dores, pode nos levar a um pecado. Mas Nicole, eu acho que eu estou preparado e preparada. O que eu faço? Ora. Apenas ora. E busque entendimento, jejue e vê se é da vontade do Senhor. Só que a gente tem que entender uma coisa. Uma coisa que eu quero que vocês entendam. O Senhor nos prepara. E Ele nos prepara muito bem. Tem um homem esperado, tem uma mulher esperada. Só que vocês têm que entender que esperar no Senhor não é todo dia você orar e Senhor, me dá minha mulher, me dá meu homem, me dá aquilo. Não. Esperar no Senhor é você buscar a palavra, é você ler e orar. Uma oração que eu quero que vocês façam. Senhor, se for pra mim namorar, casar, que esse homem ou essa mulher tenha que estar cheia de Ti, que esse homem e essa mulher venha pegar a chave do meu coração em Tuas mãos. Que esse homem e essa mulher venham estar derramado da Tua presença, porque é melhor que 2 taças transbordem da presença do Senhor do que uma taça ou que nenhuma transborde. Então entendam isso, esperar no Senhor não é ruim, gente, é glorificante, é edificante. Porque a gente aprende que é o Senhor, a gente entende o momento de espera. Só que vocês têm que entender que o seu coração não tem que estar ansioso e não tem que querer um relacionamento agora. Ele tem que estar preparado e entender que deve primeiro buscar o Senhor, primeiro estar cheio da presença do Senhor. Ele tem que ser um coração que primeiro busque o Senhor, primeiro entende o Senhor, primeiro esteja firmado no Senhor para depois vir o relacionamento. Então assim, é vocês entenderem que primeiro a gente deve estar firmado no Senhor e firmada no Senhor para depois entrar no relacionamento. Então assim, se você tá no momento de espera, continue no momento de espera. Você, não é porque tá todo mundo namorando que você tem que namorar. Não é porque tá todo mundo casando que você tem que namorar pra casar. Não é porque tá todo mundo tendo filho que você tem que ter. Você não é todo mundo. Eu já falei isso, você não é todo mundo. Então assim, esperem no Senhor. Entendam que se você namorasse agora, pode ser que não teria muito certo. Mas Nicole, eu tô esperando o Senhor há anos. Continue. Mas não pense que isso é ruim. Sabe o que você faz? Busque o Senhor. Se derrame nele. Pô, tá no momento de espera? Cara, vai ler a Bíblia. Tá ansiando por um desejo de namoro, de namorada? Vai orar. Quer namorar? Vai orar. Gente, todo mundo tem esse desejo, todo mundo quer casar, namorar um dia. Só que se esse desejo se torna um Deus na nossa vida, se torna um topo, isso daí, gente, vai ser uma base de a gente seguir Cristo. Então, tipo assim, se o namoro tá no topo de Cristo, e se a minha vontade, o meu desejo de namorar, de meus desejos ser esse, cara, você vai estar seguindo o Senhor só pra querer uma namorada, um namorado. Isso tá errado. Você tem que seguir o Senhor pelo que Ele é. Guardar o coração é você se guardar de pessoas que podem machucar o seu coração. Se você pode ser que você entre no relacionamento agora, mas será que esse homem ou essa mulher não machucaria o seu coração? Será que ele não faria o seu coração, te trataria como um fantoche? Será que essa mulher, ela não te trataria como ninguém? Então, se você está firmada no Senhor, esperando no Senhor, o Senhor vai te mostrar isso. Ele vai fazer você entender isso, fazer você entender quem é bem, fazer você entender as coisas boas, fazer você entender o que é uma pessoa na presença dele. Cara, é isso que o Senhor vai fazer.
Se você esperar no Senhor, Ele vai te preparar e vai preparar a pessoa para esse relacionamento. Se você quer um relacionamento que edifique o Senhor, que esteja firmado no Senhor, você tem que primeiro buscar o Senhor. Não é buscar para namorar, mas é buscar para conhecê-lo, conhecer o Senhor. Então guarde o seu coração de homens, de mulheres, de pessoas que te magoaram. Entregue para o Senhor o seu coração. Fala assim: Senhor, toma, guarda, e que a pessoa venha pegar a chave em ti. Eu também, gente, eu quero que vocês entendam que se alguém fez mal pra você, não é você guardar no coração, é você chegar no Senhor e falar o que tá acontecendo. É você falar: Senhor, remove o que tá dentro de mim. Remove isso, remove esses desejos, remove coisas que não convêm. Então eu quero que vocês entendam, por uma vez por todas, guardar o coração é essencial na caminhada com o Senhor. É essencial guardar o coração. Se pessoas falam palavras que machucam, eu não vou guardar. Eu vou olhar, vou falar: Senhor, a pessoa falou isso de mim. Me ajuda a compreender, a melhorar e a entender que eu sou uma pessoa em você, que a minha identidade está firmada em ti. Então, guardar o coração, gente, ele sempre vai estar na caminhada com o Senhor. Guardar o coração em relacionamentos, em tudo, tudo. Não olhe para um homem e já queira namorar com ele. Minha irmã e meu irmão, guarde esse coração, não deixe ele pulando, não. Porque se esse coração ficar pulando e saltitando por aí, vamos ter um coração ferido, o seu. Então, primeiro, se prepare, busque o Senhor e se entregue, guarda o teu coração. Guarda o teu coração para tua futura esposa, para o teu futuro marido. Guarde esse coração. Não deixe ele nas mãos erradas. Ore e pede discernimento para um relacionamento. Primeiro mude, tira o seu ego, tira tudo, o seu orgulho, tudo. O Senhor vai te preparar. Mas não pega, nesse momento de preparação do Senhor, não pega o seu coração e deixa ele saltitando. Não, prende ele no Senhor, firma ele no Senhor. Tá gostando de alguém? Tá querendo namorar? Ora pro Senhor, ora. Se for o momento certo, o Senhor vai agir e vai ser no momento do Senhor, vai ser o momento certo. Mas se não for, não vai acontecer e não vai ser. Então aprenda a escutar um não do Senhor. A gente tem que aprender a escutar um não dele. Então guarde o seu coração. Se afaste de pessoas perversas, não vive com pessoas perversas, senão seu coração vai ser como uma pessoa perversa. Nicole, eu tenho amigos assim e assim, legal, não seja como eles, você não é todo mundo. O seu coração tem que estar firmado e guardado no Senhor, você não é todo mundo. Olhe para o Senhor, fixe no Senhor, olhe para Ele, viva para Ele. Mantenha um olhar fixo no Senhor, não olhe para as coisas da terra, mantenha o olhar fixo nele. Lembre-se disso, o olhar seu tem que estar fixo no Senhor, vivenciando com o Senhor a cada momento. Guarde o coração nele. Guarde nele o coração. Gente, esse foi o primeiro vídeo do canal do Florescendo com o Senhor. E eu quero que vocês entendam uma coisa. Esse canal está sendo criado para mim e para você florescer no Senhor, pra gente aprender a florescer nele, edificando o Senhor e crescendo no Senhor. Então esse canal, ele é um canal pra mim e pra você. Vai ser um canal, uau, em nome do Senhor Jesus, e que você venha florescer nele, assim comigo. Vamos florescer juntas e juntos no Senhor, beleza? Esse foi o vídeo de como guardar o coração. Que a gente venha guardar o coração, buscar o Senhor, porque a gente tem que estar com o coração guardado.